Esse caso é muito sério. Prepare-se. Essa pessoa desencarnou, ficou num umbral 1000 anos assim, ó. 1000 e tantos, 1090. Assim é. Desse jeito. Desse jeito. Desse jeito. Ele ficou, ele foi enterrado, e ele ficava na casa dele, assim, flutuando, que os espíritos podem, né, flutuar. Sabe aquela posição que as pessoas ficam no caixão? E ele ficou assim, e a espiritualidade levou um canal, levou ele para o hospital, para acordá-lo, para trabalhá-lo. Foi a única vez que ele abriu o olho, e dali ele saiu correndo, não disse nada a ninguém, saiu. E lá é livre-arbítrio, não existe camisa de força, não é hospício. Entendeu? A espiritualidade saiba, se a pessoa chegar lá e não quiser ficar, o livre-arbítrio é totalmente respeitado. É óbvio que tenta se dissuadir, mas se não consegue, a pessoa precisa passar pela experiência, precisa viver a experiência. Porque senão fica lá dentro das colônias, xingando todo mundo, dizendo que está preso, criando um umbral ali dentro para quem chega. Então, se quer criar um umbral, já vá para um umbral que está criado, né? E ele foi, e todo mundo até achou que lá ele ia ter a vivência que se tem no umbral, e ele não teve. Na hora que ele chegou, ele tem um impacto e fica lá. E ficou assim por mais de 1 milênio. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Mais de 1 milênio. Se fosse um coma, sei lá, que a pessoa ficou anos em coma. E uma mentoria. Pessoas que estiveram encarnadas com ele, tipo esposa, filhos, e ele não conseguia demover isso nele, né? E lá um dia ele acordou. Lá um dia ele despertou, né? E para ele foi um choque também, né? Para ele foi um choque. Diz ele disse, quando eu abri os olhos, eu tinha uma sensação de ser um ancião, de ser assim a coisa mais velha que tem no mundo. Eu tinha um cansaço, eu não conseguia mover um dedo, eu não conseguia me mover. Ainda bem que meu mentor canalizou comigo, né? E foi me buscar. Eu soube, Alu, que durante esse milênio eu tive mais de 200 mentores que iam, que tentaram. E eu só me lembro disso, assim, de um profundo cansaço, que eu não conseguia nem nada. Se ele não fosse me buscar, acho que eu ficaria mais 1000 anos ali assim. Aí me levaram, ele foi para o hospital das colônias, ali ele começou a ser tratado, né? E ele foi se recuperando. E é isso, porque eu perguntei ele, você se lembra da última encarnação que você teve? Ele não lembra de nada. Ele faz, eu não sei. Eu sei mais do tempo que eu estou aqui, eu sei mais disso. Se você me perguntar como eu nasci, eu vou lhe responder. Eu nasci assim, me sentindo muito cansado naquele lugar horrível, eu não me lembro nada antes disso. Nada. Meu mentor já falou que eu já estive na Terra, que eu já encarnei, eu já fui no planeta Terra. Não me lembro de absolutamente nada. Tudo e qualquer coisa para mim é uma imensa surpresa. Minha mente era completamente vazia de tudo. Eu me sentia, a minha mente era como se fosse de uma criança com total ausência de conhecimento. Não tinha nenhum conhecimento. E meu corpo e meu sentimento era de uma coisa muito velha, de muito cansaço. Eu só sabia isso, eu tinha certeza que eu estava cansado. Não sabia meu nome, se eu era homem, quanto tempo eu estava ali, eu só sabia assim, eu sou uma coisa cansada. Nesse hospital foi como se fosse um nascimento para mim. É só isso que eu sei. Isso já tem uns 40 anos que ele está sendo tratado no hospital. E tudo que ele sabe é o que ele aprendeu durante esses 40 anos. Ele não se lembra de ninguém. A espiritualidade já tentou
contactar pessoas que tiveram encarnações com ele, mas que foi também há mais de 1000 anos, não é? E nunca mais voltou. Porque você tem encarnação com uma pessoa, 100 anos depois tem, 300 anos depois tem, você cria um laço. Você não tem nenhum. Vai tendo outros pais, outras mães. Então ele vive essa solidão. Muito forte essa história, né? Como ele não fez laços com ninguém. Hein? Eu fiquei com muita vontade, como eu escrevi a história do Vlado, fiquei com muita vontade de escrever a história sem história, né? Que é um caso, assim, extremamente incomum, inclusive no mundo espiritual. O que tirou ele deste sono profundo de 1000 anos? Ele também não sabe. O mentor acha que, com o passar do tempo, né, com as terapias que estão sendo aplicadas nele no plano espiritual, ele não tem condições de encarnar, nenhum ainda. Não se tem previsão de quando ele vai encarnar, gente, para você poder ter uma ideia. Né? Ele tem que passar por todo um processo, né, muito grande. Ninguém sabe se quando ele encarnar, se ele vai de novo passar por todo aquele processo que as almas jovens passam. É meio uma incógnita, né? Então, ele tá passando por um processo de tratamento, ele não sabe o que tirou ele disso. Mas é claro que houve alguma coisa que tirou. Aí tem as hipóteses, não é? O acúmulo de trabalhos espirituais feitos, as visitas de muitos mentores. Ele não ficou entregue a essa solidão, não. Os mentores iam lá, faziam trabalhos, faziam preces, não é? Enfim, mas o que verdadeiramente não se sabe. Acredita-se que quando ele melhorar mais ainda e sair desse tupor, que ele mesmo venha se recordar. A tendência é essa, que ele venha se lembrar o nome dele, que ele venha se lembrar quem ele foi e tudo mais. Porque nessa época, 1000 anos atrás, as casas astrais também não tinham a tecnologia que tem hoje. Então não tem registros dele. Registros nossos passou-se a ter do século XIV, século XIII, Baltazar, do século 12 para 13 para cá, que começou-se a ter uma tecnologia de registro de todos nós que visitamos a Terra. Quando encarnamos, quando saímos da encarnação, como foi, como não foi, todo o nosso histórico, aqueles que se iluminaram, né, que já estão nos planetas imateriais para reencarnar em outros planetas materiais, enfim. Mas não tem nenhum registro dele, então não sabemos, não se sabe o que o tirou desse tupor. Alu, Oi, antes do século XII, XIII, temos apenas os registros acásticos para manter as informações? Exatamente. Só os registros acásticos. É por isso que um dos trabalhos que a espiritualidade pede, como eu tenho essa mediunidade de canalizar registros acásticos, de viajar para alguns lugares do mundo, como foi feito o livro de Maria de Madalena, de Maria de Magdala, como foi feito o livro de José de Arimateia, como está sendo feito o livro de Pedro também, né, para poder a gente captar esses registros acásticos. É extremamente importante esse tipo de captação, porque vai se juntando um material sobre a história espiritual do mundo. Por que o mentor dele não consegue ler os seus registros acásticos? Porque ele mesmo apagou esses registros. Ele apagou, ele é uma cabeça vazia. Ele apagou. Isso é possível. Ele apagou. Essa informação deteriorou. Muito tempo, 1000 anos, esse pensamento... teria que se fazer uma pesquisa onde ele encarnou, aonde ele andou, né? E mandar alguém para lá para poder captar esses registros acásticos. Às vezes a gente acha que as coisas são muito mágicas, mas na vivência é diferente da teoria, entendeu? Ele apagou. E o mais importante não é o mentor dele recapturar. O mais importante é a espiritualidade dar muito enfoque àquilo que a gente recupera. Imagine se o mentor dele soubesse e dissesse, ó, você foi João Augusto Pereira Vasconcelos, foi não sei o quê. Que significado teria isso para esse homem? Nenhum. Significado vai ter no dia que ele tiver a sua primeira recordação. Então a espiritualidade vai focar nisso,
dele e buscar, porque ele é o único que pode, as informações dele, aonde estão dentro dele, num limbo lá do inconsciente, ele é o único que pode buscar. Quando a gente chega no mundo espiritual, depois que a gente desencarna, ninguém fica dizendo as coisas pra gente não, viu? Ó, você foi isso, você foi bom, você foi ruim. Na encarnação passada você foi Cleópatra. Ninguém fala isso no mundo espiritual. Eles esperam o que a gente se lembra, o que a gente sente, porque isso é o que é o importante para o nosso processo evolutivo. Não há doutrina no mundo espiritual. As pessoas lá não são doutrinadas. Lá trabalha-se o despertar. Então, tem uma diferença muito grande em você doutrinar uma pessoa ou você trabalhar nela o despertar.